Olá, meu nome é Paulo Coelho. Olá, meu nome é Rodrigo. Você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro enquanto bebe vinho. E hoje é dia de livro, né? Um grande clássico aí norte-americano. Me deixou triste e murcho assim, igual uma ameixa seca. Tô falando de Flores para Algernon, do Daniel Keyes, lançado aqui no Brasil pela editora Aleph e traduzido pela Luisa Geisler. E eu tenho que exaltar essa mulher, né? A Luisa Geisler, porque além de uma ótima escritora, ela é uma ótima tradutora. Porque deve ter sido um pouco difícil traduzir esse livro aqui, hein? Mas depois a gente fala mais um pouco sobre isso. Muita gente já deve ter ouvido falar desse livro, muita gente já deve ter lido, mas enfim, eu só consegui ler agora porque essa é a vida, né? Ele bateu fundo aqui no meu coração. Vamos lá para uma sinopse rápida para você. Esse livro aqui a gente vai conhecer o Charlie, né? O Charlie, ele é um adulto de 32 anos, ele trabalha ali numa padaria e leva a sua vidinha ali pacata. A questão é que o Charlie tem uma deficiência intelectual, né? Uma deficiência mental, que foi o termo correto que eu encontrei, eu acho que esse é o termo certo. E o Charlie, ele vê o mundo assim como se fosse uma criança, né? E consequentemente ele faz coisas como se fosse uma criança. A grande questão aí do livro é que o Charlie vai participar de um experimento científico que promete fazer com que ele fique muito inteligente, assim, de um QI baixo ele vai passar para um QI muito alto. Só que ele vai ficar tão inteligente que ele vai se tornar tipo um gênio, assim, ele vai ficar mais inteligente do que os próprios cientistas que tentaram ajudar. Então ele vai ficar um gênio no nível de aprender 4 idiomas assim em algumas semanas, de pegar um livro técnico assim e saber de tudo, de virar realmente uma esponja de conhecimento. E ele vai conseguir absorver tudo isso e ir muito além ainda. A sinopse é essa, mas nem tudo são flores, né? Flores para o Algernon. Quem é Algernon, aliás, eu vou te contar, fica aí. Mas antes, se você ainda não assina esse canal, essa é a hora de você assinar, porque a gente tem muito conteúdo novo aqui toda semana. Então assina esse canal para não perder nenhuma notificação e para não perder nenhum vídeo novo daqui, tá? Mas então, com esse nível aí altíssimo de inteligência do Charlie, vão começar a aparecer algumas questões. E aí que tá o negócio, né? Porque dizem que a ignorância é uma benção, e eu acho que às vezes ela é mesmo. Porque aos poucos o Charlie vai começar a olhar o mundo assim sem o véu da inocência, né? E aí que ele vai ver que as pessoas que riam com ele e que ele achava que eram os seus amigos, na verdade, não era nada amigo e estavam rindo dele. E aí ele vai começar também a entender que aquele sofrimento todo que ele teve na infância, da mãe agressiva, de tudo que ele passava quando era pequeno, era porque ele tinha aí essa deficiência e a mãe dele não aceitava, queria que ele fosse normal, né? E ele imaginava que era uma outra coisa, assim, uma coisa externa, que ele não tinha controle. Então aos poucos ele vai entendendo o que as pessoas faziam com ele e como as pessoas viam ele. E aí a gente acompanha o Charlie pelo próprio ponto de vista dele por meio de relatórios de progresso que ele vai fazendo para avisar ali, para mostrar para os cientistas se o experimento está dando certo. Então por meio de cartas e pelos relatos dele a gente vai entendendo o que é que o Charlie está passando, o que o Charlie sente. E a construção do personagem é uma coisa belíssima, assim, porque parece que você conhece o Charlie mesmo há muito tempo e que essa história é real. Então o livro começa com o Charlie escrevendo esses relatórios, é como se fosse uma criança mesmo. Então a gente tem lá palavras escritas erradas, né? Frases curtas, um raciocínio simples. E aí que a tradução da Luisa Geisler entra como uma coisa absolutamente incrível, porque deve ter sido muito difícil você traduzir esses errinhos aí do inglês pro português. E de uma maneira natural, assim, não parece que foi traduzido, alguma coisa forçada, não. E aí no começo e no final, assim, a gente tem um olhar muito sensível e uma construção muito, muito bonita e muito reflexiva sobre o que é viver com uma doença mental. E aí o que o livro faz é colocar uma lupa, assim, um pouquinho em torno desse universo, porque eu acho que a gente tem empatia, a gente fala sobre empatia, mas não consegue se colocar de fato, né, nesse universo tão particular que é o das pessoas com algum problema mental, intelectual, enfim. E é uma coisa doida, né, porque, tipo, disseram pra gente que essa é a nossa forma correta de viver, né, mas na cabeça deles é um outro mundo, totalmente diferente. Então é uma coisa forte, né, quando a literatura faz, pelo menos a gente pensar em outras realidades. E aí a gente vai ter passagens nesse livro aqui que eu vou descrever como se fossem facas, como se fossem cebolas fazendo você chorar. Então tem horas que ele fala coisas do tipo, tava tudo bem enquanto eles podiam rir de mim às minhas custas. E agora que eu sou inteligente, eu faço eles perceberem as suas inadequações. É isso aí, né? De repente você fica olhando assim pro vazio e fica refletindo, né? Quem é você? Quem é você? O que você faz com as outras pessoas? Outro trecho ele diz assim, é muito fácil você ter amigos quando você deixa eles rirem de você. E aí você pega um café, você pega um chá e fica olhando pela janela, assim, pra pensar sobre isso, pra pensar sobre a vida e sobre quem é você na vida das outras pessoas. E quem as outras pessoas são na sua vida. Então é um livro sobre como é dolorosa a vida de pessoas que são diferentes daquilo que disseram que é o normal. Seja quem tem um problema psicológico, um problema físico, enfim. Ou seja para aqueles que são extremamente inteligentes e se sentem deslocados de tudo porque não conseguem ter, sei lá, uma conversa trivial, um pensamento
muito trivial, porque são pessoas que são agredidas pelo comum, né? Pelo nosso ordinário. Porque a gente tem medo, a gente não consegue lidar, a gente é treinado pra não ser diferente, pra ser padronizado ali. O livro é extremamente delicado, embora ele seja muito, muito pesado. Você vai acompanhando o progresso e o declínio do Charlie ali, e é uma busca pela identidade dele, é uma busca por ele se encontrar, e aí ele tentava se encontrar quando ele tinha esses problemas mentais, e tenta se encontrar depois, quando ele tá muito inteligente. Então ele nunca tá confortável ali sendo quem ele é. E é impossível você não sentir empatia, querer abraçar o Charlie e falar, vai ficar tudo bem, mas você sabe que não vai. É um livro curto, mas você tem que ler assim e pausar, porque é difícil você digerir ele se você ler de uma vez. E uma coisa muito forte do livro é como o Charlie vai se sentindo isolado conforme ele vai ficando mais inteligente. Ninguém mais consegue ficar perto dele, ele não consegue mais suportar ninguém. E aí é de se pensar, né? Será que a inteligência, ela não é superestimada? Ela é uma dádiva ou ela é uma maldição? E o que é ser inteligente, né? É o que a escola diz? É quando você sabe matemática? O que é ser inteligente? Então, esse é um livro sobre complexidade humana, só que sem ser assim soberbo, sem ser meio chato. É um livro delicado, é sobre essa coisa agridoce de você ter consciência da vida, do universo e das pessoas e de todas as coisas. É dessa coisa bem agridoce de você olhar o mundo fora das sombras, né, da caverna. Porque é dolorido. É um livro de 1966 e ganhou alguns prêmios aí de ficção científica, mas é um livro que parece que foi escrito ontem. E é um livro necessário pra hoje, né, que a gente vive aí num individualismo imenso. Eu disse que ia falar quem era o Algernon, né? O Algernon é o ratinho que tava no experimento também, que foi treinado ali, testado antes dele, e os dois formam ali uma relação que é muito bonita, também triste. E aí eu vou terminar aqui falando um trecho do livro pra que você vá dormir pensando, pra que você vá acordar pensando. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas que você olhe pra sua janela e fique pensando na sua vida. Então atenção, que estranho é o fato de pessoas de sensibilidade e sentimentos honestos que não tirariam vantagem de um homem que nasceu sem braços, ou pernas, ou olhos, não verem problema em maltratar um homem com pouca inteligência. E aí é isso, né? Quem é você? Quem é você no mundo? Que tipo de pessoa você é? Hein? Recomendo muito que vocês leiam esse livro, voltem aqui. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, assina esse canal se você ainda não assina. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!